esse nosso projeto, né, agora com a estrutura de um MVC. A gente vai trabalhar um pouquinho até que esse projeto, né, fique com a estrutura MVC e também com acesso automático aos controllers e as funções desses controllers. O que a gente comentou na última aula, primeiro, só lembrando aqui, a gente mudou, né, colocou uma pastinha chamada controller, o model em que a gente colocou as classes, né, chamada Pojo ali, a DAO, que tem acesso direto ao banco de dados, né, e tem todas as funções lá, ó, de inserir, deletar, atualizar, né, get by matrícula, de pegar um registro pela matrícula e pegar todos os registros, ok? E a conecta DB, que é onde a gente, né, tem agora também utilizando o PDO para conexão ao banco de dados. Beleza? Isso tudo dentro da classe model. A view, a gente ainda não colocou nenhuma pasta lá dentro, mas a gente vai colocar. Né? Para cada controller que a gente tiver, a gente vai... ainda não tem um aluno controller aqui. Para cada controller que a gente tiver, a gente vai ter várias views. Né? Para cada função que a gente tiver dentro de um controller, a gente vai ter várias views. Porque é assim que funciona. Por exemplo, se eu quero inserir alguma coisa, eu estou utilizando um controller, né? Supor inserir um aluno. Eu tenho um controller aluno e eu tenho uma função dentro do controller aluno chamada inserir. É como se fosse esse DAO, só que ele tem um pouco mais de detalhes, porque nesse controller a gente vai fazer o filtro, o tratamento desses dados, ok? A gente vai daqui a pouco construir esse controller. Daí eu falei para vocês, né, uma forma um pouco mais elegante, mais eficaz de importar as bibliotecas é utilizando as bibliotecas. O que eu vou precisar, né? Qual classe que eu vou precisar? É utilizando a função autoload. Vocês lembram disso? Que eu comentei? Essa função autoload, olhem só, o único arquivo que eu incluo é o config.php. Vamos dar uma olhada no que tem nesse config. O config tem uma função underline, underline, autoload. Ela é uma função que intercepta a execução de uma construção de objeto. Antes de eu construir um objeto propriamente dito, eu vou executar essa função, ela é executada automaticamente, passando o nome desse objeto aqui nesse nome classe. O que foi, Thiago? Hã? Ah, tá. Tá valendo. Depois eu ponho lá para você. Ó. Então, o que é isso? Olha o que a gente faz. Aqui, pelo método anterior, eu teria que incluir a minha classe aluno de dentro do módulo. Vocês concordam? Não é isso? Já aqui, né? Para eu poder utilizar ela aqui, em aluno, eu teria que ter um require once model barra aluno, que é esse aqui. Concordam? Era assim que a gente utilizava, né? Agora, o que acontece na execução quando eu opto por utilizar o autoload? Quando eu for instanciar esse objeto aqui, antes de validar, antes de dar qualquer erro, ele vai ver assim, ó, opa, a classe aluno, ela já foi incluída nesse código, né? Na verdade, ele não pergunta, né? Ele, antes de criar o objeto propriamente dito, ele vai e executa essa autoload, passando por parâmetro o nome do objeto que o cara quer instanciar. No caso, nesse caso dessa linha aqui, ó, na linha 18, ele passa essa aluno com esse A maiúsculo para essa função aqui, ó. E aí, o que eu teria que fazer? Se isso vai ser executado o tempo todo, quando eu tentar instanciar um objeto, eu venho aqui, ó, coloquei esse echo aqui, né, só para a gente ver que ele entrou ali mesmo. Mesmo eu não chamando essa função underline, underline, autoload, quando eu instancio o objeto, ela é executada. E aí eu coloquei esse echo autoload, vou pôr um BR aqui, que a gente testa lá certinho. E aí o que ele faz? Aí ele inclui, ó, require, né, model, que é a raiz, né, barra nome da classe. Ele está tentando incluir isso aqui, vocês concordam? Porque se eu estou passando o objeto como parâmetro, entenderam? Então ele vai inserir a classe, vai fazer um require na classe antes de criar o objeto. Aí ele consegue fazer o objeto.
E aí eu posso trabalhar nessa autoload para todo objeto que eu quiser instanciar, eu consiga incluir o PHP necessário para ele ser executado. Que foi o que eu pedi para vocês fazerem com o controller. Vamos dar uma olhada aqui. Eu pedi para vocês criarem uma classe aluno controller, né? Eu acho que nesse código não tem, mas eu pedi para vocês fazerem isso. Ó, esse aqui tá rodando coisa? Diga, Wagner. Então, esse autoload é para você diminuir a quantidade de require que você coloca na internet. Isso. E também você não se perder. Ele é destinado só para a construção dos objetos. Exato. Você não vai se perder. Toda hora que você tentar instanciar um objeto, ela vai ser executada recebendo esse nome do objeto como referência aqui, né? Como um parâmetro. Ó. Daí eu decido de onde que eu insiro. O que eu pedi para vocês fazerem era o seguinte. Isso aqui eu vou fazer... Ele vem daqui, quando você tenta instanciar um objeto. Mas ele pega esse nome como? Ele pega quando você tenta instanciar um objeto. Por exemplo, se eu faço aqui, ó, T1 igual a new computador. Isso. Ele vai parar, é a ideia da interceptação. Ele vai parar, vai ir lá na autoload e vai executar ela. O que ele vai tentar fazer? Vai inserir uma model computador.php. Ele vai tentar fazer isso. Se ela existir, insere. Vocês viram que legal? É bem interessante, né? E, pessoal, vale a pena vocês darem uma olhada depois de novo, está gravando ali, né? Porque é uma coisa que ela não existe em outra linguagem de programação. É uma coisa estranha mesmo. Né? A gente está falando de uma execução que não é linear. A gente está acostumado com uma programação que você vai executando, mesmo que seja orientado a objeto, ele vai executando, né? Até que chega o final. Isso aí eu estou falando assim, ó. Tem uma função lá. Se eu chamar um objeto aqui, eu vou executar ela lá em cima. Aí eu vou em outro objeto. Se eu executar esse objeto, eu vou lá na função de novo. É uma coisa diferente, né? É a ideia da interceptação. Antes de criar o objeto, ela vai lá para essa autoload. Beleza? Mas muito inteligente, né? Convenhamos. Vocês sacaram que é uma ideia bem legal, né? Eu falei, só existe no PHP 5, né? Então, se tiver código muito antigo aí, pode ser que não tenha acesso a isso aí. Você pode pôr vários require, pode fazer ifs. Trata tudo. Que é a ideia que eu falei. Por exemplo, se eu tenho um objeto controller aqui, ó, que eu vou criar agora. Vocês podem criar também, ó. New. Né, vou colocar uma classe, ó. PHP class. Vou colocar aluno controller. Aí, eu lembro de ter pedido para vocês fazerem ele vazio com um construtor só, né? Ó. Vou colocar aqui. Aí nesse construtor, com alt insert, eu vou colocar assim, ó. Esse é um objeto, vou colocar um echo. Vou pôr assim, objeto aluno controller. A gente pode pôr, eu já comentei isso, mas a gente pode pôr esse underline class aqui, vocês lembram que a gente comentou uma vez? Que ele é o nome da classe. Só concatenar aqui, ó. É como se fosse uma constante que vai devolver o nome da classe para mim. Beleza? Vamos executar ali, né? Só. Eu aqui não criei eu criei esse computador, eu vou tirar ele daqui. Criei esse aluno controller, tá? Agora, eu vou vir aqui no... Só coloquei uma mensagem lá. Objeto, underline class. Para exibir o nome aluno controller. Deixa eu executar ele aqui. Vou colocar o host, barra, root, se eu não me engano, é isso aqui. Olha lá, ó. Entrou na autoload, né? Meu nome é Tony. Então ele conseguiu achar. Aqui nessa linha, ele foi lá na autoload, executou. Como eu coloquei na autoload uma mensagem, ó, só para testar que ela estava entrando ali, aí ela ficou sendo exibida. Eu vou colocar aqui, ó. Ok? Vou parar ali. Baixar o som.